Bom, a gente volta para o tamanho normal da agulha, eu tô usando em 75, e a gente vai começar a fazer a cabeça. A gente vai fazer, então, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. A gente vai fechar o anel mágico com um ponto baixíssimo. A gente vai fazer 6 aumentos e no final a gente vai ter 12 pontos baixos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, até a gente ter um total de 18 pontos baixos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, até a gente ter um total de 24 pontos baixos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, até a gente ter um total de 30 pontos baixos. O nosso círculo tá crescendo, agora a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, até a gente ter um total de 36 pontos baixos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, até no final a gente ter 42 pontos baixos. Essa nossa próxima volta é a nossa última volta de aumentos. A gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, até a gente ter um total de 48 pontos baixos. Agora a gente vai fazer 11 voltas de 48 pontos baixos para a gente começar a criar profundidade na nossa cabeça. Bom, a cabeça ficou mais ou menos assim. Agora a gente vai colocar os olhos e eu tô usando olhos de 12 milímetros. A gente vai colocar os olhos entre as voltas 15 e 16 e a gente conta a partir daqui. Nessa linha mais ou menos, o marcador é a parte de trás da nossa cabeça, o primeiro olho. A gente encontra uma posição. E o segundo olho a gente coloca mais ou menos 6 pontos de distância entre um e outro. Mais ou menos assim. Aí, antes de você colocar a taxinha,
certifique de que tá bonitinho, no tamanho certo, na distância que você preferir, porque depois a gente vai fazer os óculos, a gente agora vai bordar a sobrancelha, a lateral do olho, vamos fazer talvez um delineado aqui, e a gente vai fazer também as pintinhas que ela tem na bochecha. Então, vê se tá tudo certo e vamos começar a bordar. Essa parte eu vou acelerar. Vou mostrar fazendo a sobrancelha. Leva um pouquinho. Uma coisa. Se apertar e custa e lá a preta era na loja, era por isso Sírio, olha aqui, tu vai.
Bom, agora a gente vai começar a fazer as diminuições na cabeça para ela começar a fechar. Nessa volta, a gente vai fazer 14 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes, e no final a gente vai ter 45 pontos. Tá ficando mais ou menos assim, e agora a próxima volta a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, até a gente ter 36 pontos no total. Agora a gente vai continuar, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, até a gente ter um total de 27 pontos baixos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição, até restar 3 pontos no final. Bom, agora faltou esses 3 pontos aqui. A gente vai fazer uma diminuição tripla, que a gente vai pegar as 3 alcinhas, passar o fio pelas 3 alças e a gente fez uma diminuição tripla. Agora a gente tem 17 pontos no total. Agora a gente vai encher bem, só que a gente vai encher só nas laterais. A gente vai deixar o meio sem o enchimento, porque depois a gente vai fazer o pescoço e empurrar para dentro. Então o meio ele tem que estar com um espaço aqui. Eu vou mostrar como que a gente faz. Ficou mais ou menos assim, tá vendo esse buraco? É onde a gente vai enfiar o nosso pescoço. E ele tem que ficar bem... Você não precisa colocar muito enchimento, porque o pescoço, ele vai empurrar o enchimento para os lados, e aí ele vai ficar mais... A peça vai ficar mais rígida. Então, você coloca a quantidade que couber aqui e que não atrapalhe o centro. E depois que a gente fechar o pescoço, a gente vai dar umas apertadinhas para modelar o rosto. Agora, para continuar o pescoço, a gente vai fazer 7 voltas de 17 pontos baixos. A nossa cabeça tá ficando assim, esse é o nosso pescoço. E aqui a gente não vai encher, não vamos colocar enchimento no pescoço, a gente vai fechar esse buraco e empurrar para dentro. Então, a gente vai fazer agora, para fechar, 8 diminuições e um ponto baixo no final, para a gente ter um total de 9 pontos. Ficou assim. Agora a gente vai cortar um pedaço do fio, desfazer esse último ponto.
Agora, com a agulha e a linha desse próprio pescoço, a gente vai pegar somente nas alças de trás dos 9 pontos e puxar para terminar de fechar esse buraco. Com a ajuda de um palito, eu tô usando um hashi de metal, mas você pode usar um palito de madeira ou alguma coisa. A ponta tem que ser um pouquinho grossa, porque se for muito fina, ela vai atravessar o tecido. Então, a gente usa uma ponta um pouquinho mais grossa e a gente vai empurrar esse pescoço para dentro. Só que a gente vai empurrar pegando nas laterais e empurrando lá para dentro. E a gente vai fazer isso até ele todo entrar. Se você, por algum motivo, tivesse colocado o enchimento no meio, ficaria um pouquinho mais difícil, mas ainda assim você consegue empurrar. Só que ele vai ser um pouco mais difícil. Como a gente não colocou o enchimento no meio, deixou um espaço, aqui pelo menos ele ficou mais fácil. A gente agora puxa um pouquinho para fora, arruma e dá uma modelada na cabeça para ela ficar mais redondinha. Pra gente ver como tá ficando, você pode colocar a cabeça e tá ficando mais ou menos assim a nossa bonequinha. Agora a gente vai fazer o cabelo, as orelhas e o óculos. Para fazer a orelha, a gente vai começar com um anel mágico. E a gente faz 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora a gente sobe uma correntinha, vira e a gente vai fazer um aumento em cada ponto para a gente ter um total de 12 pontos. Vai ficar mais ou menos assim, parecendo uma concha. E a gente corta o excesso de fio e deixa um pedaço pra gente costurar. A gente desfaz o último ponto. E aí você faz mais uma orelha. E elas vão ficar mais ou menos assim. Com a linha preta e uma agulha um pouco maior que a gente usou para fazer o amigurumi, a gente vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico. E a gente vai fechar o círculo com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer um aumento em cada ponto e no final a gente vai ter 12 pontos baixos.
Nessa próxima volta, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento até a gente ter um total de 18 pontos baixos. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, 15 correntinhas, e vamos fazer em cada correntinha, a partir da segunda correntinha, 14 meio ponto alto. Depois que a gente fizer os 14 meio pontos altos nas correntinhas, no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo e vamos repetir 15 correntinhas, 14 meio pontos altos, até restar 6 pontos aqui embaixo. Então, a gente vai fazer isso mais 13 vezes, até restar 6 pontos aqui na frente. A peça vai ficar mais ou menos assim, essa é a parte longa do cabelo. Agora, para fazer essa franja, a gente vai fazer a mesma coisa, fez um ponto baixíssimo, só que a gente vai subir 8 correntinhas. E vamos fazer 7 meio ponto alto. E a gente vai fazendo isso nos últimos 6 pontos restantes. Quando a gente chegar no último ponto, a gente vai escolher mais ou menos no meio do primeiro ponto que a gente fez a primeira mecha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E assim, mais ou menos, vai ficar o nosso cabelo. Agora, você tem duas opções. Você pode deixar um pedaço longo de fio para poder costurar na cabeça o cabelo, ou você corta o fio, desfaz o nó, aí depois a gente esconde esse nó e amarra com o do centro, e a gente pode usar também, a segunda opção é usar cola quente, que é o que eu vou usar, mas se você quiser, você pode deixar um pedaço de fio bem longo para você ir costurando a peça. Essa é a base principal do nosso cabelo. Agora a gente precisa fazer as duas chiquinhas e montar o cabelo. Eu coloquei já os alfinetes no cabelo pra gente ver mais ou menos como vai ficar. Aqui, por exemplo, a primeira mecha e a segunda mecha, eu coloquei a primeira mecha aqui, a terceira mecha bem do lado e a segunda mecha em cima, tá vendo? Os outros eu coloquei tudo do mesmo tamanho e bem próximos para evitar de aparecer a cabeça, senão vai parecer que ela tá careca. Então, coloca direitinho, depois chegou do outro lado, mesma coisa. Coloca esses dois juntinhos e esse daqui é o penúltimo, coloca em cima. A franja, como que eu separei? Eu coloquei duas desse lado, elas vão ficar mais ou menos na altura da sobrancelha, então você pode esticar bastante pra cá, deixa um espaço do cabelo, porque esse espaço é onde a gente vai colocar a orelha. Então, eu coloquei a franja aqui próximo, 2 pedaços da franja aqui, e esse daqui são os outros 4 pedaços da franja. Então, eu coloquei um bem no canto, um bem próximo do outro, esse daqui também muito próximo, e eu coloquei esse daqui em cima. Esse aqui eu acho que é o segundo, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, 5 e 6. Então, ficou mais ou menos assim, coloquei em cima pra gente não se perder. A parte que você vai costurar ou vai colar tem que ser exatamente o centro do anel mágico do cabelo no centro do anel mágico da cabeça e vai ficar mais ou menos assim, separadinho. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer as duas chiquinhas e vamos costurar elas separadas. Então, vai ficar mais ou menos assim. Bom, agora a gente vai fazer as chiquinhas. Para isso, a gente vai fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico.
a gente fecha o anel mágico com um ponto baixíssimo. E essa próxima volta a gente vai fazer 5 aumentos e no final a gente vai ter 10 pontos baixos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer 10 pontos baixos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer um ponto baixo em um aumento por toda a volta, até a gente ter um total de 15 pontos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer 5 pontos baixos. Cinco aumentos. E 5 pontos baixos. No total, a gente vai ter 20 pontos. Agora, a gente vai fazer 20 pontos baixos por 3 voltas. Tá, a próxima volta agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição para a gente ter no total 15 pontos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer 15 pontos baixos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, até a gente ter um total de 10 pontos. Nessa próxima volta, a gente vai fazer 10 pontos baixos. Eu enchi bem para a nossa peça não amassar e agora a gente vai fazer 5 diminuições. Terminei de fechar o círculo e você pode, nesse caso, quando for cortar, decidir se você vai colar ou se você vai costurar. Se você for costurar essa parte no cabelo, você pode deixar mais fio. Se você for colar, você deixa menos fio. Eu vou costurar porque eu acho mais seguro. Agora, pra gente fechar esse buraco mais ainda, a gente vai passar a agulha por trás de cada um dos pontos, dos 5 pontos que restaram e puxar. Você faz 2 peças dessa, cada um vai ser de um lado do cabelo. Agora a gente vai fazer o óculos para a gente começar a nossa montagem. Para fazer o óculos, a gente vai precisar de um pedaço de arame, de um marcador ou alguma coisa redonda para fazer o molde e de um alicate para a gente cortar o arame. Para fazer o óculos, a gente pode posicionar o arame assim, mais ou menos, passar para trás ao redor do marcador
E essa ponta a gente joga atrás do arame, tá vendo? Assim, mais ou menos, vai ser, tenta manter a mesma distância, assim, mais ou menos, vai ser o tamanho do nosso óculos. Se você quiser maior, você pode deixar um pouco mais frouxo. Você pode testar também, vai ficar mais ou menos assim. Pode testar também no olhinho, para ver se vai ficar legal. Eu acho que esse tamanho fica legal. Agora, com esse pedaço do arame, a gente vai dobrar ele para frente. A gente vai fazer isso 1, 2 vezes, depende muito do quanto você conseguir mexer. E não corta, porque a gente precisa desse pedacinho, porque esse pedacinho de arame, ele vai ser o que a gente vai prender na peça. Muito cuidado para você não se machucar. Assim, mais ou menos, vai ficar um lado do nosso óculos. Essa pontinha aqui que a gente fez do arame vai servir para a gente poder colocar ela entre os nossos pontos. E aí, ela vai ficar segurando e ele não vai cair. Vamos continuar desse outro lado. Deixa uma distância, um pouquinho, você pode até medir se o primeiro óculos vai vir aqui mais ou menos. Então, pode dobrar a partir daqui. E a gente corta o excesso. Corta mais ou menos do mesmo tamanho. E assim vai ficar o nosso óculos. Só que o óculos da Chiquinha, ele é preto. Então, a gente vai pegar um pedaço de fio da cor preta. Você pode também, na hora que a gente for preencher aqui antes de fazer essa volta, você pode já enrolar todo o arame com o fio, depois tirar o excesso, dobrar e tá pronto. Eu vou fazer depois, porque assim eu sei mais ou menos o tamanho que eu quero. Eu não vou colocar aqui, porque aqui a parte vai ficar dentro da Chiquinha. Eu vou tentar colocar aqui, aqui e aqui. Eu cortei um pedaço de fio para ele não ficar embolando. Vou dar um pequeno nó, depois a gente esconde esse nó. E a gente vai tentar passar a linha escondendo esse fio maior, tá vendo? A gente vai passar a linha por cima desse fio e a gente puxa. E a gente vai fazendo isso até a gente terminar essa volta aqui. Bom, eu fui dando uma volta aqui e quando chegou aqui eu passei a linha um pouquinho aqui por cima de novo. Agora, a gente vai passar a linha aqui na parte do meio. A mesma linha, mesmo pedaço de fio que a gente pegou. E agora, desse outro lado, a gente vai continuar o processo. Se aqui ainda ficar aparecendo a pontinha, você pode cortar ou colar aqui na parte de trás com um pouco de cola quente para esconder. Mas aí a gente continua o processo até chegar no final. Eu terminei de dar a volta e eu subi mais um pouquinho aqui em cima.
a gente vai cortar o excesso de linha e com um pouquinho de cola quente, a gente vai pingar uma gotinha bem aqui na parte de trás pra gente esconder o pedaço de fio que vai ficar pra fora. O óculos, eu colei aquelas pontinhas que ficaram e aí elas ficam, ó, levemente esbranquiçadas. Eu pintei um pouco com um marcador preto para ficar mais discreto, mas não precisa ficar 100% perfeito. E aí ficou mais ou menos assim. Agora o cabelo, a gente vai amarrar ele mais ou menos assim, tá vendo? Essa parte um pouco para baixo e essa um pouco mais para cima, porque o cabelo dela é um pouquinho desigual. E se você ver aqui, vai ficar exatamente depois dessa segunda mecha aqui, que fica aparente. Então, a gente vai costurar mais ou menos entre essas duas mechas. Esse daqui vale para a mesma forma, só que esse a gente vai costurar um pouquinho mais baixo e esse um pouco mais para cima. Se você optou por colar, você pode colar normalmente. Se você optou por costurar que nem eu, você vai costurar desse jeito. A parte um pouquinho mais arredondada como essa aqui, ela fica para cima. E a parte mais reta fica para baixo. Isso vale para os dois lados. Agora a gente vai costurar. O cabelo ficou mais ou menos assim, um mais para cima e um mais para baixo. Eu escondi o fio aqui embaixo e agora a gente vai colocar as orelhas e a gente vai passar aqui no cabelo com uma fita amarela. A gente vai fazer como se fosse um elástico. A gente passa umas 2 vezes assim e pode fazer um nozinho na parte de baixo para não soltar. Que é como se fosse a Chiquinha segurando o cabelo dela. Faz a mesma coisa desse lado e o fio que restar a gente esconde por dentro da cabeça dela. Eu coloquei a Chiquinha dos dois lados, passei por baixo, dei um nó e escondi o fio, e na orelha fiz a mesma coisa, passei os fios aqui embaixo, dei um nó e escondi, e ficou mais ou menos assim. Agora o óculos, a gente encontra uma posição que fique boa para colocar. E se você perceber que o óculos está saindo, você também pode colocar uma gotinha de cola quente aqui e empurrar lá para dentro. Bom, e assim ficou a nossa Chiquinha em amigurumi. Não esquece de se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Lembrando que eu vou deixar um link na descrição com uma lista de compras com todos os materiais que eu usei nesse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!